O vídeo de hoje é sobre desenho, o que é desenho, né? Tava querendo muito fazer esse vídeo porque ele é uma parte importante, né, do que a gente fala aqui do canal, que é sobre design, tecnologia e outras coisas mais. E é isso aí, fiquem comigo que eu vou explicar para vocês simples o que é desenho e vai ser bem legal e divertido, tá bom? Então vamos lá pro vídeo. Nós vamos falar de desenho, design, de novo não. Design é uma coisa, desenho é outra coisa. E o desenho, eu vou explicar direitinho, para você saber a diferença até entre desenho e design, que isso é muito importante. Quando éramos crianças, nós gostávamos de desenhar com canetinha, tinta guache, lápis de cor, tudo mais. A gente tinha até uma matéria chamada Educação Artística, que era bem legal. E aí depois, com um certo tempo, a maioria das pessoas, na verdade, reprimem a sua criatividade e param de desenhar. Tá? Então muitas pessoas, quando se tornam adultos, elas param de desenhar. Paramos de continuar estudando desenho. A maioria das vezes nós não continuamos a estudar o desenho e esquecemos como que é desenhar mesmo. Então a maioria dos adultos, na verdade, não desenha. Mas qualquer um pode aprender a desenhar, existem cursos para isso, qualquer um pode voltar a desenhar. Mas vamos falar, mas o que é o desenho afinal, tá? Vamos falar direto logo o que é desenho. Então o desenho, ele é uma capacidade natural, né? Uma capacidade do ser humano de olhar para uma imagem, para uma paisagem, para uma pessoa e para uma figura qualquer, ou mesmo buscar imagens na sua mente e transferir, né, usando a sua mão, né? Então você é capaz de ver ou pensar uma imagem e usar a sua mão, né, para através de uma ferramenta como a caneta, enfim, ou o mouse ou até um tablet de desenho, transferir essa imagem para um suporte 2D, que é um suporte, pode ser um papel, um computador, e ainda mais, hoje em dia você pode até transferir uma imagem até no formato 3D, porque existem softwares, né, de desenho 3D. Então, o desenho nada mais é do que isso, né, é um aperfeiçoamento, claro, né, em que você vai adquirindo ali, treinando e melhorando essa capacidade, mas o desenho basicamente é transferir uma ideia, uma imagem para o papel. Então isso é o desenho. Então dessa forma, o desenho ele pode ter muitas finalidades, eu vou falar um pouco sobre isso, mas é importante também explicar o desenho como uma linguagem, tá? O desenho ele é uma linguagem, como linguagem ele tem um sistema de comunicação. Ele tem elementos, né, para criar o seu sistema de comunicação. Então, esses elementos, por exemplo, são o ponto, a linha, a superfície, a forma, a sombra, né, e outras coisas. Para você fazer um bom desenho, você pode usar regras de composição, né, e regras de representação também. Tudo isso você pode aprender para melhorar o seu desenho. Então o desenho também é uma linguagem, né? Eu diria até que o desenho é uma linguagem universal, universal. Por quê? Uma vez que você fez um desenho que está ali no papel, ou enfim, no computador, ele é a forma mais fácil e mais rápida de transmitir uma ideia ou informação, porque ele é muito rápido, a sua mente captura o desenho uma forma muito rapidamente, interpreta muito rapidamente e muito mais forte e mais rápido que na leitura. Por isso que muitos cartazes às vezes privilegiam o desenho ou às vezes privilegiam o texto, dependendo do que ele quer comunicar primeiro, né? Se o desenho ele tem uma representação, uma grande representatividade, então o desenho ele acaba sendo o principal elemento, muitas vezes, em algumas formas de comunicação, tá? Então o desenho é a forma mais rápida de você transmitir uma ideia e é uma forma universal, ou quase universal, pelo menos mundial, né? Então qualquer um é capaz de entender emoticons, né, ou sinais de trânsito, gifs animados, enfim, o desenho de uma casa e de um avião
as pessoas rapidamente são capazes de entender e compreender aquele sinal, tá? Os sinais de segurança que são internacionalmente conhecidos. Então, o desenho ele realmente é uma linguagem e é uma forma muito rápida de você transmitir uma ideia, tá? Muito rápida mesmo. Apenas um segundo você consegue transmitir uma ideia com um desenho. Nós desenhamos, a gente não desenha somente aquilo que existe, mas nós desenhamos para ilustrar, né? Desenhamos para criar, mostrar e ilustrar uma ideia. Porque através de um desenho que ilustra uma ideia, nós podemos compartilhar isso com outras pessoas, outras equipes, né? Hoje em dia com a internet no mundo todo, e podemos criar desenhos, né? Que são os desenhos técnicos, na verdade, né? Que são os desenhos técnicos, que são desenhos de arquitetura, desenhos de engenharia, que são, né, altamente complexos e que utilizamos para, então, esse desenho técnico para criar grandes coisas como arquitetura, aviões, né, computadores, enfim, todo tipo de equipamento ou grandes e pequenas coisas, utilizamos o desenho para criar, né? Pegamos um desenho para representar alguma coisa, para entender o mundo, como por exemplo os desenhos de anatomia de Leonardo da Vinci, né? Os desenhos ou os modelos até de átomos, moléculas, modelo de energia nuclear feito pelos cientistas, né? Até modelos da malha quântica, por exemplo. O que mais que gostamos ou sabemos desenhar, né? Gostamos também de desenhar sobre o impossível, né? Desenhamos o impossível, né? Desenhamos os sonhos, o surreal, desenhamos os alienígenas, planetas distantes, espaçonaves e viagens interplanetárias. Desenhamos personagens de ficção científica como Star Wars e muitos outros que nós tanto gostamos, né? Então desenhamos aí o que talvez um dia possa ser a realidade, né? Que a ficção, né? Os desenhos de ficção, eles estão sempre na frente, na verdade, da ciência, mas muitas vezes também se tornam realidade. Então desenhamos algo que pode ser impossível, quase impossível, mas que um dia pode ser possível. Então colocamos esses desenhos, né, e fazemos filmes de ficção científica com isso, e eu adoro esse tipo de filme. Sou bem fã de esse Star Wars e tudo mais, né? Adoro. The Force will be with you. Always. Não podemos esquecer do desenho como uma expressão artística, né? A expressão do artista, né? Aquele que faz um desenho para transmitir uma ideia, ou para mostrar, fazer um belo desenho para mostrar algo belo, ou até mesmo uma arte abstrata, mas de qualquer maneira o desenho como expressão pessoal de um artista ou de uma pessoa é muito utilizado e é bem legal também. Temos N histórias sobre pintores ou desenhistas bem interessantes, né, e talentosos que nós temos aí. Então esse é o desenho como uma expressão artística bem legal também. É o que muitas vezes nós fazemos quando nós somos crianças, né? Desenho uma arte aí, né? Então esse tipo de desenho é legal, é bem bacana, eu gosto bastante também. E falando em desenho artístico, podemos falar também do desenho animado, né? O desenho animado é aquele que as crianças assistem na televisão, que a gente gosta bastante, que hoje é conhecido como cartoon, né? O desenho animado ele tem características assim que tem suas piadas, né? Suas histórias e aquelas regras que eles quebram as regras da física, que você pode subir numa cordinha que na verdade não está presa. Então tudo isso é uma série de piadas, né? E o cartoon ele tem essa característica de ser divertido, né? Nos divertir. Então é mais um exemplo de um desenho aí que é muito comum na indústria aí, né? O desenho animado, né? Bem bacana também. Quando eu era criança eu gostava muito de assistir desenho animado também, bem legal. Então o desenho, de certa forma, ele serve então para melhorar, embelezar, entender e modificar o mundo, tá? Então o desenho como uma forma aí de realmente se relacionar com o mundo, né? Uma linguagem.
E, bom, para completar, não ficar muito extenso também o vídeo, queria falar do desenho, o significado da palavra desenho na língua portuguesa, porque isso é muito importante, você olhar a origem da palavra, né, que denomina alguma coisa, porque ela é carregada de significado. Então, no caso, a palavra desenho em português, ela significa, temos o verbo desenhar e temos o substantivo desenho, né? Enquanto o verbo desenhar significa o próprio ato, né, de você criar um desenho, o substantivo desenho significa o resultado final, né, do que você fez, do que você criou, né, ali no papel. E isso em inglês tem também os mesmos significados, né? Existe o verbo to draw em inglês e existe a palavra drawing. Então, o to draw é o verbo desenhar e a palavra draw é o resultado ali, o desenho. Porém, não devemos confundir ele. Em inglês, o design também significa isso, tá? Design em inglês também significa, é a mesma coisa que draw, às vezes até mais utilizada, só que não podemos fazer essa confusão na língua portuguesa, porque design na língua portuguesa tem outro significado, tá? Então, enquanto em inglês a palavra design é desenho, é o verbo desenho, ou é a palavra o verbo desenhar, ou a palavra desenho, em português não devemos fazer essa confusão. Tanto é que justamente eu fiz um outro vídeo e lá eu explico direitinho o significado da palavra design em português mesmo. Então, gente, era isso aí, tá? Mas o que eu queria saber é o seguinte: vocês conhecem tipos de desenho, né? Gostaria de ter um vídeo que falasse um pouco mais sobre isso. Deixa aqui nos comentários, né, sugestões, enfim, ou a visão de vocês, ou mesmo críticas, né? Porque isso aqui não é um vídeo que tenta falar e esgotar o assunto de forma alguma. Então, deixa aí seus comentários para a gente voltar a falar desse assunto, né, se for interessante para vocês. E é isso, se gostou aí, se inscreva, né, dá um like também e ativa o sininho se quiser receber as notificações, para ficar sabendo sempre quando tiver vídeo novo no canal. E é isso aí, gente. Beijo, tchau. Beijo, tchau. Tchau.